Capítulo 39. As bênçãos materiais de Deus. Agora você pode experimentar a vida em comunhão e a amizade com Deus. Pode experimentar suas bênçãos materiais ao cumprir o plano dele. Quando você entende o ideal dele para a sua vida, sua dignidade própria renasce. Você percebe que Deus deseja que você experimente bênçãos materiais, tanto quanto bênçãos espirituais. Textos bíblicos que constroem a fé. Eis aqui mais versículos da Bíblia para o seu encorajamento. Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Deus desafia você a trazer seu dinheiro, o dízimo, a Ele. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Pois o Senhor Deus diz, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. 1 Reis capítulo 17, versículo 14. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. 1 Coríntios 10, 26. Riqueza e fazenda, isto é dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué capítulo 1, versículo 8. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos capítulo 84, versículo 11. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, fazendo e riqueza haverá na sua casa. Salmos capítulo 112, versículo 1 ao versículo 3. Antes te lembrarás do Senhor, Ele é o que te dá força para adquirires poder. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Minha é prata, meu é o ouro. Ageu 2:8. Toda a terra é minha. Êxodo 19:5. Meu é todo animal da selva, e as alimaria sobre milhares de montanhas. Salmos capítulo 50, versículo 10. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, porque em ti está o manancial, a fonte da vida. Salmos capítulo 36, versículos 7 e 9. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! A terra está cheia das tuas riquezas. Abre as mãos e enche-se de bens. Salmos 104, versículo 24 e 28. Os que buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis. E justiça, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. Provérbios capítulo 8, versículo 17 e 18 e o versículo 21. Bendito és tu, Senhor Deus, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Riqueza e glória vêm diante de ti. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 10 ao 12. Para andares nos seus caminhos, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. 1 Reis capítulo 2, versículo 3. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula de bênçãos ou de benefícios. Salmos capítulo 68, versículo 19. O homem fiel abundará em bênçãos. Provérbios 28, 20 e Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Evidências da abundância. O mundo cheio de riquezas materiais que Deus criou ao redor de você é uma prova de que Ele deseja abençoar seus filhos material e fisicamente, tanto quanto espiritualmente. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos e campos, e no século futuro, a vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 29 e o versículo 30 ao versículo 30. Capítulo 40. O melhor de Deus para você. Cristo tirou nosso pecado e agora nos oferece sua vida. Por um milagre de sua graça, fomos resgatados do domínio de Satanás
e agora estamos restaurados na família de Deus. Ele diz: eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Jesus disse: se vós, pois, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos capítulo 84, versículo 11. A Bíblia diz: como um pai se compadece, compadecer em hebraico significa amar ou mostrar compaixão por, de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos capítulo 103, versículo 13. As bênçãos da família de Deus. Você pode imaginar um pai que não deseja bênçãos materiais para seus filhos ou filha? Ou que tipo de pai desejaria para seus filhos uma vida de pobreza e miséria? Deus, o seu Pai Celestial, deseja que você experimente o que Ele tem de melhor nessa vida, tanto materialmente como física e espiritualmente. Pobreza e doença aceita como bênçãos. Se as pessoas não tivessem sofrido uma lavagem cerebral para acreditar que prosperidade produz orgulho e que a pobreza promove humildade, então essas informações fariam mais sentido. Deus é bom, rico e abundante. Ele criou todas as riquezas da terra. Ele ama seus filhos e deseja que sejam abençoados materialmente. A pobreza, entretanto, é como uma doença. O tradicionalismo tem erroneamente mistificado a pobreza como se ela fosse um instrumento de Deus para, como muitos dizem, ensinar humildade, paciência, submissão e obediência. Muitas pessoas têm feito do sofrimento e da pobreza sua religião. Eu aprendi há muito tempo que as pessoas brigam para defender sua religião. Por isso sei que devo ser cuidadoso sobre o que digo ou escrevo sobre esse assunto. Aprendi também que as pessoas, de uma forma ou de outra, relacionam a pobreza com a sua sinceridade para com Deus. Então, antes de poderem experimentar bênçãos materiais, elas precisam ter uma nova perspectiva sobre a riqueza material. Do ponto de vista de Deus, as riquezas que Ele criou e colocou aqui no planeta, Gênesis capítulo 2, versículo 9 ao 14, não deveriam ser monopolizadas pelos incrédulos. Elas foram criadas para tornar mais fácil ao povo de Deus cumprir a grande comissão como testemunhas de Cristo neste mundo. Inclui essa seção no livro para projetar a atitude de Deus a respeito da provisão material. Assim, os crentes podem ter fé, primeiro, para se apropriar da riqueza de Deus, que Deus colocou aqui, e segundo, para viver o estilo de vida que Ele deseja para seus filhos, e terceiro, para usar a riqueza material a fim de cumprir os planos dele para a humanidade. Capítulo 41. Fé para a abundância. Eis aqui um princípio bíblico que deve prevalecer. Para receber qualquer bênção que Cristo morreu para prover, você deve crer que Ele deseja que você receba. Chamamos isso de fé. Todas as bênçãos chegam a nós por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Por isso Jesus disse: crê somente. Marcos 5,36. E tudo quanto desejarem, orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. Marcos 11, 24. Nossa parte é crer somente. Apesar de Cristo ter morrido para abrir o caminho às suas bênçãos, para recebê-las temos de crer em sua palavra. Temos que estar convictos de que essas bênçãos estão disponíveis para todas as pessoas por quem Ele morreu. Não existem exceções. A redenção é para todos. Convictos de que Jesus Cristo morreu em nosso favor, expressamos essa fé recebendo-o e confessando-o publicamente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. E tendo expectativa de receber as bênçãos que Ele morreu para providenciar. A sugestão fatal. O diabo continua sendo nosso inimigo insidioso. Ele procura nos defraudar, nos influenciando a duvidar das promessas de Deus. Ele manipula situações, distorce fatos e semeia pensamentos negativos para sugerir que Deus não quer dizer exatamente aquilo que diz em sua palavra. A estratégia sutil de Satanás
e desacreditar a verdade da promessa de Deus, ou a validade das promessas de Deus. Isso é pecado. É o mesmo pecado original que separou Adão e Eva da presença e das bênçãos de Deus. Satanás não tem nenhuma estratégia nova, nenhum engano novo. Ele simplesmente fascina e atrai novas pessoas às suas velhas armadilhas de incredulidade, insinuando que a palavra de Deus não deve ser levada a sério. Satanás é mentiroso. João capítulo 8, versículo 44. Ele despreza e deprecia a fé em Deus. Ele é como um advogado desonesto que defrauda as pessoas em sua herança legal. Fé e não frustração. Se puder, Satanás roubará de você todas as bênçãos redentoras de Deus. Ele faz isso mentindo, enganando, confundindo você com sugestões negativas ou ensino tradicionalista, fazendo você olhar para as circunstâncias ao invés de olhar para a palavra de Deus, instilando o medo de que, se for abençoado, você se tornará orgulhoso ou arrogante, e por meio de outras mentiras enganadoras inventadas para roubar, matar e destruir. João 10:10. E privá-lo das bênçãos de Deus. Por isso, Paulo nos encoraja a combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6:12. Em outras palavras, devemos nos levantar e crer na palavra de Deus. Devemos reivindicar e tomar posse das bênçãos que Ele já providenciou, mesmo quando outras sugestões e mesmo as evidências façam com que pareçam inalcançáveis. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Em sua morte redentora, Cristo levou sobre si nossos pecados e todas as consequências. Agora, Ele deseja que vivamos na abundância de suas bênçãos. Esse é o seu plano para você. Essa é a boas novas que Cristo confirma com milagres, sinais e maravilhas. Essa é a mensagem que opera.